E aí, galerinha do 7º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. Como é que vocês estão? Bem? Espero que estejam bem, espero que estejam realizando todas as atividades. Lembrando para vocês que tem atividade no AVA, espero que vocês tenham respondido, porque eu estou de olho e a coordenação também, para que você possa estar realizando as tarefas, tá? Então senta aí, pega o seu livro, nós vamos agora fazer a correção da última aula. Então aqui a primeira questão para a gente trazer para essa discussão, que diz o seguinte: para você, uma música deve descrever ou narrar algo? Por quê? Então aqui a gente consegue perceber que justamente tem duas perguntas. Então, essas perguntas elas fazem referência ao que nós estudamos na aula passada. Uma música pode revelar histórias. Lembra que na aula passada nós também falamos sobre música pragmática e também falamos um pouco sobre a música lá do Skank, tá? Então vamos lá. Então o que a gente pode trazer como resposta para essa pergunta? Você vai agora olhar se a sua resposta está um pouco parecida com a resposta do professor. Nós estamos falando sobre música, então a ideia ele pergunta para você. Aqui não traz uma ideia para grupo, mas algo específico. Então vamos lá. Para você, uma música deve descrever ou narrar algo? O que vocês acham? Eu acho que sim, que a música deve descrever e a música sim também deve narrar algo, né? Por quê? Porque é necessário que conte uma história. É necessário que conte algo, ou uma verdade, ou conte uma história sobre alguém, sobre a vida de alguém, ou uma situação. Então, esse é o processo. Então, se você conseguiu trazer uma resposta nesse sentido, sua alternativa está ok. Vamos lá, dando sequência à nossa revisão. Então, nós estamos iniciando primeiro com a nossa revisão, para depois a gente estar entrando na nossa aula, tá? Hoje, bom... Aqui eu estou trazendo um organograma, que sempre esse organograma está presente nos nossos capítulos, e aí ele ficou para casa. Então diz assim, contando histórias com sons, relacionando conceitos. Então ele vai relacionar os conceitos sobre a música. Então vamos ver aqui esse conceito sobre a música. Então vamos lá, música, ele vai classificar o seguinte, pode ser classificada como... Então vamos aqui entender como ele classifica isso, né? Como é que ele classifica essa questão da música. A música pode ser classificada, então nesse espaço você vai colocar vocal a capela. Então a resposta é vocal a capela. E o que mais, professor? A música pode ser classificada como? Ela pode ser classificada em mista. Então as respostas aqui vão ser vocal a capela e mista. Continuando. Vamos voltando para cá, para esse espaço. E aqui pode. Aqui eu estou classificando e aqui está dizendo a música pode. Pode o quê? Contar histórias, tá? Continuando. Além de contar histórias, faz parte da história de um país. Vamos aqui. Nós vamos descendo. Tem o instrumental. E aqui vai relacionar-se com. Então vamos lá, para a gente compreender. O que tem a questão do instrumental? Diz assim, instrumental organiza-se em absoluta e programática. Novamente, absoluta e programática é a resposta correta. Se você fez dessa forma até agora, você está no caminho correto, você está conseguindo compreender a atividade. Agora, se você não conseguiu obter essas respostas, você vai lá, você pode apagar e responder e estar atento. Releia o texto novamente, reveja as informações e com certeza você vai aprender com aquilo que você está lendo, tá bom? Então vamos lá, dando sequência. E aqui, como ele vai estar dividido. Absoluta, relaciona-se apenas com a música universal, tá bom? Então, a gente trouxe aí a correção da nossa aula. Nós vamos agora entrar no assunto de hoje. Vamos lá, pegue seu livro, para que a gente possa estar utilizando ele na página 375. Página 375 é a página de hoje. Vamos lá.
Nós vamos falar sobre rostos e expressões. Você já parou para pensar que nesse processo de pandemia, onde nós estamos utilizando máscara constantemente quando saímos de casa e às vezes em casa, e nas ruas muitas vezes o nosso sorriso ele fica escondido por conta da máscara? Pois é, mas os nossos olhos hoje estão falando no lugar muitas vezes do sorriso que nós trazemos nos nossos lábios, né? Os olhos estão sorrindo e aí as pessoas estão conseguindo identificar. Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão de rostos e expressões. Vamos lá trazer para que a gente possa compreender. Talvez você esteja se perguntando, professor, qual a relação desse assunto justamente com essa questão do ator? Olha que interessante, na aula de hoje a gente vai abordar um pouco sobre o mundo dos artistas, mas não falarmos sobre os artistas. Nós vamos trazer aqui um pouco sobre da arte que eles dominam, né? Que é o caso do ator. Então o ator ele consegue, lá na sua peça de teatro, ou na novela, ou no filme, ou uma série, ele consegue se expressar através do seu rosto. Então, eu e você conseguimos compreender quando o ator está fazendo uma cena onde ele utiliza-se do drama, ou quando ele está lá em uma cena e o foco é a comédia. Então, você consegue perceber através da expressão do seu rosto a diferença entre um momento e o outro. Aqui a gente traz uma imagem justamente que representa o rosto de um ator com a máscara, que é as máscaras do teatro, que a gente conhece, que fala sobre o drama, que fala sobre a comédia, né? Que aí, se a gente for trazer a história do teatro, nós vamos com certeza trazer aqui informações importantíssimas, que as máscaras elas eram fundamentais no teatro e hoje são a marca fixa do teatro em relação à forma em que se pode se apresentar no teatro, ou seja, momento de tristeza ou momento de alegria. Então, quem representa o personagem é o ator ou a atriz. Então, eles têm esse processo de representação. Mas não basta ter um corpo que sabe andar e falar para ser um ator. É preciso também usar esse corpo e essa voz. Muita gente pensa que basta decorar um papel de uma peça, subir num palco e despejar as palavras em cima do público para se fazer teatro. E não é dessa forma. Então, o professor, o capítulo está falando sobre o quê? Está justamente trazendo essas informações para você, referente à expressão, né? Como o capítulo já está falando, que é justamente sobre rostos e expressões. E aqui a gente já traz justamente a expressão de um rosto de um ator que está em uma apresentação. Então, aqui o texto está dizendo que você não precisa somente decorar um texto. A sua expressão facial é que vai fazer total diferença para as pessoas que estão assistindo o teu espetáculo. Seja teatro, seja cinema, seja uma série ou seja TV. Em hipótese alguma, você vai encontrar alguém que está no momento de um drama, onde ele esteja sorrindo. Se acontecer isso, aí sim o filme não está classificado como drama, mas sim comédia. Então vamos lá, dando sequência à nossa aula. É importante o papel de um ator no teatro, que para bem formá-lo, existem escolas e academias espalhadas no mundo todo. Então talvez você esteja perguntando, mas professor, eles estão lá, como é que eles conseguiram se tornar atores? Aí a gente tem a informação justamente para vocês, são as escolas de teatro que são espalhadas pelo mundo, né? Onde as pessoas elas vão aprendendo um pouco sobre cada momento, cada situação, como eles devem atuar. Então você se pergunta, mas professor, por que a gente está estudando sobre isso? Qual é a real necessidade de estudarmos sobre a expressão facial do rosto? Ora, quando nós falamos sobre arte, a arte ela vai contemplar tudo isso. Ela contempla a pintura, ela contempla a dança e ela contempla o teatro. E quando nós falamos de teatro, nós estamos falando dessa maravilha fantástica que é o drama e que também é a comédia. As várias facetas em que o ator ele consegue diante do palco, diante de uma plateia ou diante de uma câmera. Então, é sobre isso que a gente está discutindo nesse momento. Os atores e as atrizes interpretam personagens que podem ser pessoas, seres fantásticos. Ele vai também trazer aqui animais e objetos ou temas, mesmo bonecos também de teatro. Então eles têm um leque, uma opção de formas de estarem se expressando. Para compor os personagens, os atores recorrem às expressões corporal
e vocal. Então elas vão estar andando junto. Novamente, as expressões que sejam corporal e vocal. Quando o artista ele está em uma cena de um drama, ele precisa utilizar a sua parte vocal dentro dessa ideia, tá? Então ele vai lá com o seu rosto fazer uma expressão de drama e a sua voz vai transmitir também aquele momento da cena. A gente pode falar um pouco sobre alguns clássicos do cinema e esses peças teatrais ou esses filmes ou livros, eles fazem história até hoje, porque muitos autores e atores conseguiram registrar lá a sua marca. Um exemplo disso é quando a gente fala de Romeu e Julieta, né? Um grande clássico onde Romeu e Julieta fazem uma interpretação fantástica e a cena ali consegue retratar fatos importantíssimos, tanto a entonação da voz quanto a expressão do rosto passa para o público que está assistindo. Também a gente consegue ver no filme ou na peça teatral que vai falar sobre o Pequeno Príncipe. Cada espaço aonde, ou seja, cada planeta aonde o Pequeno Príncipe chega, ele consegue dialogar com personagens diferentes, personagens que trazem ideias diferentes e rosto e forma de falar totalmente diferente. Se você não assistiu ainda, você tem a oportunidade de procurar o grande clássico Pequeno Príncipe e assistir lá o que acontece cena após cena, planeta após planeta em que ele vai visitar. E o grande desfecho que a gente também pode falar dentro dessa perspectiva do Pequeno Príncipe é o seu diálogo com a Rosa, a expressão em que ele faz no seu rosto e a voz da entonação da Rosa. Ela é um momento de drama, um momento de despedida, é justamente isso, usando as expressões do corpo e da voz. Vamos dar sequência. Aqui diz, solte seu corpo e dê vida a um personagem. Você já se imaginou sendo um ator? Você já se imaginou em cima de um palco e uma plateia para mais de 100 pessoas te assistindo, esperando o momento que você entra em cena e que você começa a declamar, ou um poema, ou um texto, não sei, talvez você chegue lá e você comece a contar uma história. Então, sobre isso que a gente fala, então vamos lá. Os gestos, as expressões faciais comunicam mais que as palavras. Professor, você pode explicar sobre isso? Vamos lá. Então aqui está dizendo que a minha expressão do meu rosto, ela pode falar muito mais do que as palavras em que eu posso dizer para você. E aí a gente pode em casa, em determinado momento, você fazer uma técnica. Que técnica, professor? Algumas palavras você pode pedir para alguém falando alegria, tristeza, drama, momento do drama. E aí você vai mudando o seu rosto conforme a pessoa vai falando cada palavra. Mesmo quando falamos, vamos lá, falamos ou usamos gestos, complementamos nossas palavras de maneira natural. Quando mentimos, por exemplo, aqui vai dizer, quando mentimos, nossos gestos podem nos delatar. Então, quando você não traz a verdade, muitas vezes a forma como você olha vai fazer com que você se entregue naquele momento em casa, quando você diz, você quebrou um jarro e você diz para sua mãe que não quebrou o jarro. Então, só em olhar para o teu rosto, olha aí a expressão facial sendo utilizada. E muitas vezes isso acontece também quando nós estamos nervosos por alguma situação, sabe aquele momento da prova, tá? Ou aquela informação que você desconhece e você precisa falar com seu pai, com sua mãe ou em sala e você fica um pouco nervoso, você muda também o tom da sua voz. Isso porque há códigos sociais. Olha que interessante, nós estamos afunilando o nosso assunto. Nós começamos a falar sobre ator, sobre a expressão teatral e nós começamos a afunilar falando sobre a expressão facial e sobre a expressão em relação às a nossa voz. E agora nós estamos afunilando, falando sobre código social. Então, o que é esse código social? Bom, então nós vamos falar agora um pouco sobre códigos sociais. O que é isso? Já que nós já falamos um pouco sobre outros processos em relação ao ator, à expressão, as questões sobre vocal. Então, vamos lá. Isso porque há códigos sociais muito sutis sobre como
nos movemos e falamos, que foram elaborados socialmente ao longo do tempo. Então, um antropólogo foi lá, né, Marcel, e ele criou essa ideia do código. Aponta que aprendemos a expressar nossos sentimentos conforme a cultura em que estamos inseridos e a época em que vivemos. Olha que interessante. Então, ele traz essa definição justamente para que a gente vá aprendendo conforme aonde nós estamos inseridos socialmente. Uma ideia bacana, tá? Então, ele traz isso e a gente começa essa discussão sobre a importância do falar, a importância do escutar, né? E a importância justamente do ruído, né? Tudo aquilo que está à nossa volta. Então, vamos lá. Se houver algum ruído entre nós, expressão vocal e corporal, ou seja, se o discurso falado não corresponde à expressão corporal, é quase certo que aquilo que estamos contando não aconteceu exatamente da maneira como estamos falando. Então, olha que interessante, a expressão do corpo é justamente o que as pessoas vão observar. Expressão facial e a expressão corporal e justamente quando você fala, ok? Por exemplo, quando estamos assustados, é comum respirarmos com a parte superior do pulmão. Lembra daquele momento de respiração mais ofegante? Também, ali vai trazer alguma expressão. Você talvez esteja agitado, nervoso, passou por alguma situação de constrangimento, enfim, ali acontece um momento específico. Então vamos lá. Apesar de alguns gestos serem específicos de cada pessoa, podemos entendê-los como expressão de um sentimento socialmente reconhecido. Então, esses sentimentos, eles são socialmente reconhecidos. E eu quero voltar aqui justamente para que você fique gravado na sua memória sobre esse assunto, que é justamente isso, porque há códigos sociais muito sutis sobre como nos movemos e falamos, ou seja, há códigos, né? Há uma interação. Estudiosos já começam a observar o nosso comportamento, como andamos ou como falamos, tá? Vamos dando sequência aqui à nossa aula. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a expressão vocal, tá? Nós vamos trazer aqui. A expressão vocal é muito importante na maioria das representações teatrais. Então, é através dela que todos os atores, ou assim como eu estou falando para vocês, eu utilizo desse mecanismo tão importante que faz parte do meu corpo. Então, com exceção das formas que eu utilizo apenas o corpo, com a mímica. Então, aqui ele está separando. No teatro, se utiliza muito a questão da expressão vocal, expressão facial e expressão vocal. Já no teatro de mímica, não. O que se utiliza é a expressão corporal, a expressão corpórica, o corpo. Então, nós estamos aqui apresentando para vocês como o nosso corpo ele é importante e como o nosso corpo se expressa. Em todos os momentos você vai compreender essa expressão. Tem um filme da Mônica que é muito interessante, que vai falar sobre o corpo fala. Em cada cena do filme, a Mônica passa por uma situação e lá vai trazer que expressão é aquela que o corpo dela está dizendo. Então, o corpo fala. Então, se você tiver oportunidade, você pode estar assistindo o filme da Turma da Mônica, que vai falar justamente sobre isso, sobre o corpo fala. Os atores treinam bastante a expressão vocal para que consigam representar seus personagens de maneira clara e convincente. Olha que interessante, aqui a gente também pode trazer uma técnica que é desenvolvida com os atores que são os comediantes, né? Eles utilizam da expressão vocal e eles criam técnicas para imitar vozes de outras pessoas. No teatro, a expressão vocal precisa estar interligada com a expressão corporal durante a encenação. Então, ou seja, a sua face, a expressão que o seu rosto faz, precisa estar junta com a expressão do teu corpo e com aquilo que você vai produzir na sua corda vocal, né? Com a expressão vocal. Todos três unidos para que aconteça de fato a cena. Mesmo que o personagem não seja um ser humano, ou que pronuncie palavras em um idioma, ele pode emitir sons durante a sua ação. Dessa forma, todos esses sons vocais fazem parte de sua expressão verbal. Então, observem que ao longo desse capítulo, nós estamos trazendo aqui uma comparação do ator no teatro, trazendo para que você consiga compreender. Então, durante
todo esse capítulo eu trouxe também alguns exemplos bacanas que você pode em casa estar procurando, como o filme ou a peça teatral de Romeu e Julieta. Você pode também, como eu falei para vocês, assistir O Pequeno Príncipe, e agora a Turma da Mônica com o filme O Corpo Fala. Todos esses filmes vão apresentar para vocês justamente a expressão corpo, a expressão vocal e justamente a expressão facial. Vamos lá dar sequência à nossa aula, tá? Elementos vocais. Então, o que são os elementos vocais? São todos aqueles com os quais devemos nos preocupar a hora de usarmos nossa expressão vocal, ou seja, na voz falada, seja na voz cantada. Isso é elementos vocais. E aí ele vai também reforçar que o ator, ou não só o ator, mas o jogador de futebol, eu, você, precisamos trabalhar a nossa respiração, né? Precisamos ter um controle. Isso é muito utilizado na técnica no teatro. Você que pretende ser um ator de teatro, ou quem sabe um ator de filme, novela, enfim, você vai precisar trabalhar justamente essas técnicas de respiração, ok? Bem, nós vamos trazer aqui as últimas informações sobre o nosso capítulo, né? Espero que vocês estejam atentos à nossa aula. A gente vai encerrando por aqui. E um ponto importante dentro da perspectiva da respiração é a respiração fundamental para uma boa emissão vocal. É justamente aquela que você trabalha dentro do seu diafragma, tá? Então vamos lá, a respiração é fundamental na expressão vocal. Sem um ar obtido por meio da respiração, não existe a produção do som vocal. De modo extremamente resumido, a voz é o resultado da passagem do ar pelas pregas vocais. Portanto, a respiração é fundamental para uma boa emissão vocal, ok? Então hoje nós falamos sobre expressão facial, expressão corpórica e falamos também sobre a expressão vocal, falamos sobre o teatro, falamos sobre cinema e sobre tudo aquilo que está à nossa volta que faz referência à expressão do nosso corpo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.